A geometria e a descoberta do número irracional. Vejamos a seguir a malha pontilhada em que representamos um triângulo retângulo isósceles, colorido de verde, e construímos quadrados sobre os lados desse triângulo, coloridos de amarelo. Considerando o quadradinho vermelho como unidade de área, vamos determinar os números que expressam a área de cada quadrado amarelo construído. A área do quadrado construído sobre o lado maior do triângulo, 2 unidades de área. A área de cada quadrado construído sobre os lados menores do triângulo, 1 unidade de área. Com esses números, podemos escrever a igualdade. 2 igual a 1 mais 1, onde 2 é o valor numérico da área do quadrado construído sobre o maior lado do triângulo, 1, valor numérico da área do quadrado construído sobre um dos lados menores do triângulo, e o outro 1 é o valor numérico da área do quadrado construído sobre o outro lado menor do triângulo. Considerando uma malha igual à anterior, vejamos um novo triângulo retângulo isósceles, colorido de roxo, e os quadrados construídos sobre os lados desse triângulo. Os quadrados estão coloridos de azul. Considerando ainda o quadradinho vermelho como unidade de área, vamos determinar os números que expressam a área de cada quadrado azul. A área do quadrado construído sobre o lado maior do triângulo, 8 unidades de área. A área de cada quadrado construído sobre os lados menores do triângulo, 4 unidades de área. Com esses números podemos escrever a igualdade. 8 igual a 4 mais 4. Onde 8 é o valor numérico da área do quadrado construído sobre o maior lado do triângulo, 4 é o valor numérico da área do quadrado construído sobre um dos lados menores do triângulo, e o outro 4 é o valor numérico da área do quadrado construído sobre o outro lado menor do triângulo. Esse fato vai se repetir sempre que considerarmos um triângulo retângulo isósceles e também em um triângulo retângulo qualquer. Então, podemos chegar à seguinte conclusão. Dado um triângulo retângulo qualquer, a área do quadrado construído sobre o seu maior lado será igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os outros dois lados. Acompanhe então a seguinte situação. A figura a seguir representa um triângulo retângulo isósceles, cujo maior lado mede x e cada lado congruente mede 1 unidade de comprimento. Qual é o valor numérico da medida x? Aplicando a propriedade vista, temos a seguinte figura. Pela figura obtemos x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, onde x ao quadrado é o valor numérico da área do quadrado construído sobre o maior lado do triângulo, e a soma 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é a soma dos valores numéricos das áreas dos quadrados construídos sobre os outros dois lados do triângulo. Então, podemos afirmar que x ao quadrado é igual a 1 mais 1, que x ao quadrado é igual a 2, ou x vezes x é igual a 2. Como x é a medida do maior lado, x maior que zero. Então, o valor numérico de x, que verifica essa equação, representa a raiz quadrada do número 2, ou seja, raiz quadrada de 2. Um número irracional importante, o número π. Imagine que as 3 circunferências da figura a seguir foram cortadas no ponto indicado pela tesoura, e a linha do traçado de cada uma delas foi esticada, dando origem a segmentos de reta. A medida de cada segmento obtido representa o comprimento de cada uma dessas respectivas circunferências. Podemos estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Essa relação é obtida dividindo-se o comprimento da circunferência pela medida de seu diâmetro. Veja, se medirmos uma moeda de R$1, encontraremos aproximadamente 84,9 milímetros de comprimento da circunferência e 27 milímetros de diâmetro. Então, o comprimento da circunferência sobre medida do diâmetro é igual a 84,9 milímetros sobre 27 milímetros. Dividindo isso, teremos aproximadamente 3,1444. Se medirmos uma lata de alumínio, encontraremos aproximadamente 220 milímetros de comprimento da circunferência e 70 milímetros de diâmetro.
comprimento da circunferência sobre a medida do diâmetro, ou seja, 220 milímetros sobre 70 milímetros, que dividido vai dar aproximadamente 3,1428. Nos dois exemplos, ao dividir o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, na mesma unidade, encontramos sempre um número maior que 3, aproximadamente 3,14. Pode-se verificar que esse fato se repete para qualquer circunferência, ou seja, dividindo-se a medida do comprimento de uma circunferência pela medida do seu diâmetro, obtém-se sempre o mesmo valor. Esse valor constante representa um número muito importante em matemática, o número π, representado pela letra grega de nome também π. Então, o comprimento da circunferência sobre a medida do diâmetro é igual a π. E π será igual a 3,14, 15, 9, 2, 6, 5 infinitamente. Por ser um número irracional, utilizamos nas aplicações uma aproximação do valor de π, em geral 3,14. Agora vamos para as atividades.